21. A espertinha trapaceira. Ela é linda de morrer. Seus peitos às vezes lembram duas melancias. Os olhos lembram as estrelas cintilantes da noite. O perfume dos seus cabelos são como o aroma das flores na primavera. E você se desespera da paixão. Ela sabe que é linda e gostosa, você não precisa dizer-lhe. Ela sabe também qual é a sua intenção. Você quer sexo, carinho e amor sem obstáculos. Por outro lado, ela simulou estar interessada em você, mas era tudo mentira. Permitiu que você nutrisse esperanças, apenas para testar o próprio poder de sedução e de domínio. Ela pede o seu número mas não te telefona. Você pede o número dela, ela te fornece mas não atende quando você liga. Marca encontros mas não comparece ousadia, inventando desculpas esfarrapadas e ingênuas. Ela te prende em um círculo vicioso de sucessivas derrotas na guerra da paixão. Você se arrasta feito um verme enquanto ela zomba de sua miséria sentimental. Corre atrás dela feito um idiota por toda a Terra, até perceber que deu a volta por todo o planeta e andou em círculo, voltando sempre ao mesmo lugar várias vezes. Você pode estar se relacionando com ela há vários anos, ainda assim é a mesma coisa. A conduta dela é ambígua. Demonstra interesse e desinteresse, atração e repulsa simultâneos. A fragilidade é a força, a delicadeza é a arma e a não racionalidade é a inteligência que te desconcertam. Você sempre perde, já que é sincero e ela é insincera. Ela é a espertinha trapaceira, que joga desonestamente no amor e está acostumada a ser amada por todos e não amar a ninguém. Sempre está com um sorriso cínico no rosto. O que você quer de mim? É a pergunta que ela jamais responderá de forma clara e objetiva porque quer impedir que resolvamos nossa vida. Não há como ser muito amigável e carinhoso porque não há correspondência de sentimentos mas sim oportunismo. Ao que parece, o único caminho possível é ser severo, direto, curto, grosso, frio e contundente, tratando-a quase como uma estranha e com boa dose de desconfiança, antecipando-nos às inevitáveis frustrações e exigindo garantias antes das promessas e compromissos que, inevitavelmente, não serão cumpridos se o peso de nossa determinação não for sentido. Enfurecer-nos e maltratá-la não resolverá o problema. Estaremos lhe dando muita importância, além de perdermos a razão. Se perdermos a calma, perderemos o jogo da paixão também. Se ficarmos calmamente passivos, igualmente o perderemos. Se chegarmos ao ponto de estarmos prestes a explodir, é melhor nos afastarmos e deixar a interação para um outro dia. Caso tenhamos feito a besteira de correr atrás, é melhor interrompermos o contato por um tempo até que a aversão criada por nós se dissipe. A espertinha tem a habilidade de encurralar o homem pelos sentimentos, forçando-o a persegui-la. Sua elevada inteligência emocional, direcionada de forma egoísta, a torna extremamente hábil para manipular situações de forma a nos lançar em um estado de estresse emocional que nos obriga a correr atrás como se fôssemos uns completos idiotas. Não obstante, ela não é nossa inimiga. É nossa professora, já que nos inicia na realidade dos infernos amorosos. A espertinha é nossa treinadora emocional, a oponente sem a qual não poderíamos nos desenvolver. E é assim que devemos enxergá-la. Não como uma inimiga, mas sim como uma parceira de treinamento que nos revela realisticamente as estratégias e artimanhas da guerra da paixão que devem ser vencidas no caminho para o nascimento do homem verdadeiro em nós. Toda a estratégia é interior, absolutamente interior. Descobrir suas intenções reais de forma a dissipar todas as irritações da dúvida assinala uma vitória real, porém não tão profunda. Se quisermos uma vitória mais profunda, teremos que virar o barco por meio da seriedade e da severidade amigavelmente desmascaradoras. Se ela dissesse a verdade, não sinto nada por você, só estou curiosa, não se apaixone por mim porque gosto de outro tipo de homem etc., não haveria problema, não é mesmo? Se ela revelasse sua verdadeira intenção desde o começo, não haveria transtorno algum. A sinceridade poderia resolver as coisas e tudo seria diferente. Mas ela esconde a verdade e cria uma situação ambígua e estressante. Normalmente, a verdadeira intenção da espertinha é somente satisfazer seu desejo de continuidade do interesse masculino e não se dedicar, por interesse sincero, à nossa pessoa. 20. Textos complementares.
Contradição telefônica. A mulher que fornece um número de telefone mas rejeita as ligações que fazemos, chegando às vezes a dizer que a estamos perseguindo. Ai, esse cara só fica no meu pé. Parece estar desejando experimentar as emoções intensas de um desmascaramento e querendo que ralhemos com ela. A lógica do mercado afetivo sexual. A lógica da atração sexual é tão ridícula quanto a lógica de mercado e idêntica à mesma. Quanto mais bela e voluptuosa for uma mulher, tanto mais valorizada será. Quanto mais destacado socialmente for um homem, tanto mais valorizado será. As virtudes interiores e o desenvolvimento espiritual não valem um centavo e não estimulam a sexualidade de forma alguma. A espertinha sabe que possui uma mercadoria valiosa, o corpo e o carinho, e não está disposta a dá-la de graça para ninguém. Exige um pagamento e tenta elevar o preço do objeto cobiçado ao extremo, manipulando a mente e o desejo dos pretendentes. Ela se esquece, entretanto, que também possui necessidades e que alguns homens possuem exatamente aquilo que ela precisa. Comunicar que a aceitamos, ao invés de comunicar que a desejamos, nos ajudará a inverter a lógica da perseguição. De acordo com a lógica do mercado, e portanto também do ridículo amor, um objeto valioso confere superioridade a quem o possui e inferioridade a quem não o possui. Quem possui o objeto valioso dita as regras e faz exigências a quem o deseja. Como as mulheres não gostam dos homens sexualmente na mesma proporção em que os homens gostam das mulheres, resulta então que são muito desejadas mas desejam pouco. Elas não nos desejam tanto quanto nós as desejamos, o que nos confere a inferioridade e uma posição desfavorável na guerra da paixão. É por isso que nos manipulam e nos escravizam desde a pré-história. O destaque positivo. O desejo feminino é violentamente ativado pelo destaque positivo, leia-se, não ridículo, do homem em círculos sociais marcados fortemente pela presença feminina. Em outras palavras, elas querem aqueles que as outras mulheres, principalmente as rivais altamente desejáveis, querem. O homem que causa impacto e admiração em círculos femininos é perseguido e assediado. Para que uma mulher chegue ao ponto de assediar e perseguir um homem, ela deve acreditar que outras mulheres, preferencialmente muito bonitas e voluptuosas, também o percebem e desejam. Este é um motivo pelo qual as mulheres não se jogam aos pés dos filósofos. O intelecto costuma despertar admiração somente em homens ou em mulheres muito pouco atraentes. O ímpeto persecutório feminino não é, portanto, desencadeado pelo homem em si mas sim pelo que acham e sentem a coletividade das mulheres. No mundo delas, nós não existimos e somos secundários mesmo quando somos perseguidos. Como escreveu Esther Vilar, no mundo das mulheres apenas existem outras mulheres. A perseguição será desencadeada quando o homem se destacar dentre os demais homens, aparecendo e fazendo-se notar mais do que os seus iguais. O homem assediado está no topo da hierarquia dos machos, hierarquia esta que pode ser definida sob múltiplos critérios. Elas querem aqueles que aparecem e não aqueles que ninguém vê. A razão é simplesmente uma vaidade egoísta. Fazer inveja às outras mulheres. Ceticismo constante. O ceticismo constante com relação a tudo de bom que nos é oferecido pelas mulheres nos protege contra surpresas desagradáveis. O ceticismo permite que nos mantenhamos atentos contra as traiçoeiras reações negativas que costumam acompanhar as sinalizações favoráveis. O desaparecimento súbito. O mau gosto que algumas damas possuem de desaparecer repentinamente justamente no momento em que mais queremos que elas estejam conosco, às vezes para sempre, se deve a múltiplos motivos e a variados sentimentos. As principais causas possíveis podem ser: 1. A interferência de um outro homem. 2. A nossa má performance sexual. 3. A satisfação plena do desejo de continuidade. E 4. Uma desesperada tentativa de virar o barco. Desconcertado, o homem geralmente se pergunta o que a espertinha deve estar sentindo à distância e o que sentiu para abandoná-lo. No primeiro caso, o sentimento propulsor do abandono terá sido apaixonamento pelo rival, o qual provavelmente será mais imprestável do que nós. No segundo caso, será a decepção por não termos adotado uma performance sexual marcante, leia-se sexo intenso e selvagem. No terceiro, o sentimento de bem-estar, proporcionado pela exagerada segurança.
No quarto, o contrário. A exagerada insegurança por causa do sentimento de rejeição contínua. Em qualquer caso, a necessidade de contato não é suficiente para mobilizar a aproximação e ela se sente melhor longe do que perto. Uma coisa é inequívoca. Ela não está louca para reatar o contato e prefere a distância. É bem provável que sua crença seja a de que o homem sofre de amor. A reversão nem sempre é possível e exige que o homem alcance a fujona para atingi-la nos sentimentos e corrigir os erros que originaram o afastamento. Elas impedem o luto. As mulheres muitas vezes se afastam subitamente para impedir que elaboremos o luto amoroso e para evitar que as enterremos definitivamente em nossos corações. Fogem de nossas vidas antes de morrerem em nosso imaginário, para permanecerem vivas em nossos corações. Trapaceiras. Conclusões. Após a leitura deste volume, espero que o leitor tenha percebido que nós, o autor deste livro, seus leitores compreensivos e os autores em quem ele se inspirou desde o primeiro volume, propomos a resistência pacífica e a tranquilidade interior como estratégias para desarticular a perfídia feminina. Propomos um boicote aos joguinhos, manipulações, artimanhas e ardis. Este boicote somente pode ser levado a cabo por meio da não ação, a qual exigirá de nós a capacidade de aceitar tudo e devolver as consequências de forma justa, e de certas ações corretas. A estratégia que propomos é a mesma de Gandhi: boicotar pelo silêncio e pela recusa. É claro que às vezes é preciso agir, mas ainda assim a ação deverá ser pautada pela justiça e pela ausência de reações mentais e emocionais, sentimentos e pensamentos negativos, destrutivos e prejudiciais. Refletimos aqui sobre o amor doentio que afeta homens e mulheres na civilização ocidental contemporânea, obsessões por controle, por proibições, por continuidade ininterrupta de interesse, por indução de apaixonamento, idolatria amorosa, etc. Como o leitor atento já deve ter percebido, não argumentamos em favor de sentimentos negativos. Argumentamos contra a paixão e em favor do questionamento e do ceticismo com relação ao mito da mulher indefesa, frágil, inferior e inofensiva. Aqueles que concluírem que somos favoráveis aos sentimentos negativos, terão distorcido a obra. Ser desapaixonado não é ser egoísta, arrogante, manipulador, vingativo, iracundo e nem furioso. Os sentimentos negativos também são paixões e, como Sócrates afirma nos vários livros de Platão, as paixões obscurecem a lucidez da alma, turvam o entendimento e aprisionam o homem nas ilusões, impedindo-o de enxergar a realidade. Quando uma hipótese ou uma ideia polêmica provoca incômodo, ela deve ser refutada corretamente, mediante a demonstração das falhas em que se baseia, de suas incoerências lógicas internas e de seu baixo poder explicativo, ao invés de ser simplesmente depreciada. Há uma diferença entre refutar um conjunto de ideias e depreciá-lo. A mera depreciação é algo subjetivo e vago. Nossas conclusões não extrapolam o âmbito dos relacionamentos amorosos, como muitos julgaram equivocadamente. Tudo que aqui foi dito aplica-se exclusivamente ao campo do amor e a nenhum outro. Espero ter deixado claro que as propostas são válidas apenas para relações estáveis e, portanto, se destinam somente às pessoas adultas. A conduta paradoxal feminina é que torna as mulheres desconcertantes e lhes confere imensa vantagem na guerra da paixão. A paradoxalidade se traduz por ilogicidade, incoerência, ambiguidade e não racionalidade, do ponto de vista masculino, que é o usual. Reflete habilidade manipulatória, intuição e inteligência emocional superiores. Temos que superá-las nesses campos e, ao mesmo tempo, renunciar ao desejo de vencer a guerra da paixão se não quisermos ser vitimados por este poder. Pela própria natureza paradoxal do amor, aquele que renuncia à vitória na guerra da paixão é aquele que vence porque desarticula e esvazia o sentido da ação do outro. O leitor deverá concluir ainda que, ao tratarmos da perfídia feminina, tratamos apenas de um aspecto da perfídia humana total, a qual é muito mais ampla e assume formas qualitativamente distintas no homem e na mulher. Como foi apontado no livro, o homem também possui sua sombra. Existem mulheres que não se deixam dominar pelo que chamam de seu lado obscuro, expressando verdadeiramente a face do sagrado feminino.
Não aprofundamos esses dois aspectos por uma simples questão de foco, mas nada impede que o façamos no futuro. Assim, generalizar seria absurdo, uma vez que jamais poderíamos conhecer todas as pessoas da Terra. Há uma diferença imensa entre apontar as mulheres que se enquadram em um perfil, após as exceções terem sido previamente eliminadas de sua descrição, e supor que todas as mulheres se enquadrem no mesmo. Que se entenda que quando usamos as expressões tais mulheres, essas mulheres, as mulheres, espertinhas, manipuladoras etc. estamos nos referindo exclusivamente às mulheres insinceras, que trapaceiam no amor e não às outras. Em uma escala de 0 a 100, elas corresponderão em grau variável ao perfil que nos interessou compreender e detalhar aqui. Algumas talvez correspondam em pequeno grau e outras em grau elevadíssimo. Nestas o egoísmo emocional pode estar explicitamente manifesto, naquelas outras pode estar latente. Nada direi respeito do percentual de incidência do perfil aqui delineado nas populações dos diversos países, deixando esta indagação para o leitor. Serão elas muitas ou poucas? Sobre o autor. O autor desta obra não é psicólogo e nem mestre de ninguém. Ele recusa terminantemente discípulos e não quer seguidores de nenhum tipo. Ele apenas exerce o seu direito de pensar livremente sobre o sofrimento e o amor, repelindo toda a tentativa de utilização de suas ideias com fins dogmatizantes. Seus pensamentos foram publicados apenas para fomentar discussão de modo a aprimorá-los criticamente e estão em constante mudança. Ele quer que as pessoas leiam livros de vários autores e pensem de forma autônoma. Este não é um livro de receitas e nem um manual, mas sim um livro para reflexão. Todos aqueles que disserem que são discípulos deste autor são impostores. As ideias deste livro não foram publicadas para serem louvadas ou depreciadas, mas para serem questionadas, discutidas e consideradas criticamente. São apenas um ponto de vista a mais entre os vários possíveis e válidos. Está claro ou será preciso dizer ainda mais claramente,